Olá, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, gestor rural, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance, produtivas e econômicas. Olá, meu nome é Carla Inácio e estamos começando o nosso terceiro episódio do Meu Sucesso Agro. É isso aí, Carla. Meu nome é Túlio Leles e hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre liderança no agronegócio. Um tema muito importante, um dos nossos pilares, um dos nossos fundamentos aí para que a gente alcance o sucesso no agro. Isso, as fazendas, né, o gestor, para alcançar um níveis de alta performance, tanto econômicas como produtivas, eles têm que desenvolver a liderança. E a gente sabe que a liderança hoje ela é desenvolvida. Se você ouviu em algum lugar que você nasce um líder, infelizmente essa informação não é verdadeira. Porque os líderes, eles são desenvolvidos. Então você pode ser um líder, desde que você desenvolva habilidades para ter, né, esse cargo que muitas vezes é tão difícil, né, Túlio? A gente sabe que na prática, muitas vezes é difícil você realmente se posicionar como um líder. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você não chega no lugar e levanta a mão e fala, eu sou um líder. Não, a liderança ela é conquistada. Mas como fazer isso? A gente sabe que a rotina dentro de uma fazenda, no meio agro, ele é bastante complicado, tem uma pressão muito grande. A gente falou isso no nosso episódio passado. Então, como desenvolver a liderança? A liderança não se impõe, se conquista, né, Carla? E essa questão do líder nato, né, tem um mito, né, sobre isso. Quando a gente joga para a responsabilidade da genética uma habilidade ou uma atribuição, você meio que exclui das outras pessoas a possibilidade de ter aquilo. Então, se liderança é algo que vem hereditariamente, vamos dizer assim, que vem pela genética, que se está ligado por um dom, então todas as pessoas que não foram, vamos dizer assim, contempladas com esse gene, então quer dizer que elas não poderiam ser líderes, né? Então, é lógico que você tem perfis comportamentais que têm uma predisposição, talvez, para poder desenvolver, né, essa parte de comunicação, essa parte de convencimento das pessoas, etc. Mas isso está longe da gente dizer que a liderança é algo nato, né? A liderança, assim como outras habilidades, ela pode ser desenvolvida com certeza. Você falou aí, Carla, dessa questão do agro, né? Imagina que no agro a gente lida com pessoas de níveis culturais distintos, né? Então nós temos aí desde pesquisadores, vamos dizer, do agro, até pessoas que não têm conhecimento ali da leitura, da escrita. Então, para que a gente tenha o respeito e para que a gente consiga realmente fazer com que essa liderança ela seja algo vivo, que ela seja algo sólido, que ela seja algo real, é um desafio muito grande, porque você tem um range, né, uma abrangência de pessoas muito distintas, né, dentro dessa cadeia. Isso, e no cotidiano, no dia a dia, é bem complicado você, gestor, se autoanalisar, porque a rotina é muito corrida. A gente fala assim, o agro não para. Mas eu acredito também que o seu desenvolvimento também não pode parar. Então, o líder hoje, por mais que você tenha algumas características, igual a gente falou aqui, às vezes você pode vir com alguma atribuição. É normal uma pessoa que é comunicativa já de nascimento, a pessoa que já tem uma predisposição para outra questão. Isso é normal, mas não quer dizer que você não nasceu para ser um líder. Você só não encontrou, né, o método para você desenvolver isso. Porque eu acredito muito nisso. Há certos comportamentos que realmente os líderes têm. A gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso aqui nos bastidores. Então você tem que se desenvolver. Quando você falou sobre a questão do ambiente, né, que o líder está inserido, é um dos maiores desafios. É como você ter uma escuta ativa a ponto de você não julgar as pessoas que estão do seu lado. A gente fala muito sobre rotular, não é, Túlio? Rotular as pessoas. O líder, primeiro de tudo, ele tem que escutar mais, ouvir aquilo, ver se é importante ou não e depois se comunicar de uma forma que todos entendam. É igual você falou. Você pega alguém que tem um conhecimento mais apurado e uma pessoa que às vezes não sabe nem assinar o nome, né? Porque a gente sabe que no agro tem sim pessoas assim que não têm tanto conhecimento. Então não tem como você falar de uma forma técnica. A gente fala muito isso, né? Não fala de forma técnica.
Fala o arroz e feijão. Então, é uma das atribuições que um líder tem que ter, a comunicação. É uma comunicação clara, uma comunicação simples. Não precisa ser um comunicador aí de apresentador de programa, né? A pessoa fala, meu Deus, agora eu vou ter que fazer um curso de oratória. Mas se comunicar, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que é isso que muito que falta, sabe? O se comunicar com o outro. Com certeza, Carla. E você trouxe uma coisa importante, que é assim, o líder, ele nem sempre é a pessoa mais extrovertida, né? Nós podemos ter líderes introvertidos, mas que têm uma comunicação assertiva. O líder nem sempre é a pessoa que tirou as melhores notas ali na sala de aula. Muitas vezes aquela pessoa que ficava no fundão e era tido como uma pessoa, vamos dizer assim, talvez desconcentrado, bagunceiro, Que não ia ser nada na não ia ser nada, vida. pode ser um excelente líder, né? Então, nós não temos um padrão específico do que pode ser líder. O líder não é o gênio, o líder não é extrovertido, o líder não é o que tira as melhores notas, porque o líder, na verdade, é a pessoa que ele muitas vezes não sabe fazer nada, vou colocar entre aspas isso, mas ao mesmo tempo ele sabe coordenar todas as pessoas para que elas façam aquilo que elas têm que fazer. Então, o líder não necessariamente ele tem que saber ou ser muito técnico e específico em algo, mas muito mais ele tem que saber agregar uma equipe em prol de algo e ele tem que saber distribuir a bola, né? Ele tem que saber passar a bola no momento certo. Então, isso é uma das características. Eu acredito muito que o líder, ele é aquele que consegue influenciar as pessoas a atingir um objetivo específico. Mas você tem que prestar atenção, quando a gente fala em influenciar, não é manipular, é duas coisas totalmente diferentes. O influenciar é você colocar uma história, uma narrativa naquela missão, naquele propósito. Quando uma pessoa, um novo funcionário vem para a sua organização ali, na fazenda, você tem que, a primeira coisa, acolhê-lo e mostrar qual é o sentido dele estar ali. Por que é importante ele ser contratado? Por que ele deve ficar na fazenda? Porque isso é inserido diariamente, através de quem? Da figura do líder. A gente fala muito o seguinte, o líder realmente ele é o espelho, eles vão se espelhar. Você pode perceber, se o líder usa muito celular, os liderados vão usar muito celular. Com certeza. Se o líder chega atrasado, os liderados vão chegar atrasados. A gente fala assim que o exemplo negativo, né, o foco, né, o holofote em cima do líder é muito grande. É muito grande. Né? Então, assim, se o líder ele faz durante 365 dias do ano, 360 ele faz correto, mas se 5 dias ele pisar na bola, com certeza aqueles 5 dias vão ser os que serão lembrados e vão ser os que vão ser trazidos ali como referência. Então, realmente, essa responsabilidade é muito grande. Até porque, né, Carla, a gente falou que liderança não se impõe, se conquista, e liderança não é um cargo, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Né? A pessoa pensa que porque ela montou uma empresa, ou porque ela é patrão, e porque ela contratou alguém, que ela é líder. Isso é muito equivocado. Ou porque ela está numa função onde ela, vamos dizer assim, está acima, né, num patamar, num cargo muito acima maior, das outras pessoas. E eu acredito muito naquela questão assim, é muito fácil você identificar um líder. Você, às vezes, vai numa certa empresa, você vê que o patrão, ele não consegue, muitas vezes, se comunicar com os funcionários. Mas um funcionário lá dentro, todos escutam, todos param, ouvem. Será que é porque ele é o colega ou é porque o outro é patrão? Não. Provavelmente ele tem habilidades e comportamentos que traz o outro para perto. Gente, liderança é você lidar com pessoas. Se você não souber lidar com o outro, infelizmente, o seu caminho para liderança já tá meio que fadado. Porque você tá convivendo com o outro, você tem que saber das limitações, você tem que conhecer a outra pessoa, gente. A pessoa, às vezes, não conhece a sua própria equipe. Você precisa ajudar as pessoas, né? Você precisa inspirar e você precisa ajudar para que elas realmente se desenvolvam e possam expressar ali o seu máximo potencial produtivo. Então, eu reforço que é um ledo engano as pessoas acharem que liderança é um cargo, porque na verdade é uma permissão que o outro te dá para né? você guiá-lo naquela jornada. Para guiá-lo naquela jornada. É representar o outro. Que quando você tem um líder, você fala assim, gente, vamos fazer isso? Não, vamos conversar com o fulano, porque ele vai dar um norte pra gente. O líder é aquele que pega na mão e fala assim, eu estou com vocês. Sim. E aí, ó, durante a vida, a gente tem referências de líderes, né?
que muitas vezes passam desapercebidos porque a gente não coloca esse nome líder, né? Então, assim, aonde que a gente se desenvolve, aonde que a gente aprende, né? E aonde que o ser humano falha, aonde que o ser humano tem sucesso. Então, dentro de casa, né, os nossos primeiros líderes são nossos Os pais, nossos pais. tios, avós. Eu acho que o primeiro são os nossos pais. Eu acho que eles são os nossos primeiros líderes. É aqueles que a gente se espelha, primeiramente, porque é onde que você, às vezes, pega alguns comportamentos, né? Porque passa ali. Então, eles são os primeiros líderes que você tem. A família é o primeiro contato social que uma criança, que o indivíduo tem. Então, ali já começa a sua visão de liderança. Mas aí, Carla, vou levantar o dedo aqui. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte: há muitos gestores, né, eles dizem assim, nossa, a gente não tem mão de obra qualificada, né? E aí eu queria trazer uma perspectiva, né, que as pessoas muitas vezes não se atentam. O que acontece? A pessoa, essa pessoa que fala que falta mão de obra qualificada, muitas vezes ela teve uma boa liderança, ela teve uma boa instrução em casa, e ela teve uma boa instrução, ela adquiriu conhecimento também na escola, né? E muitas vezes, se a gente parar para pensar, né, o terceiro lugar onde se forma o ser humano é casa, escola e igreja, né? Então, independente de religião, mas é um local também. Normalmente é um local. Independente da sua religião, você fez ou faz parte de algum grupo ali, né? Daquela determinada cultura, enfim. Ali também é um meio de você ter uma visão de líder. É aquela pessoa que vai à frente, que Exatamente. vai falar uma palavra para você, ou aquela pessoa que organiza uma reunião. Aquela pessoa é um líder. Então a gente tem muito isso. Hoje, no digital, a gente tem líderes. Com certeza, com certeza. Mas o que acontece? Quando você peca ou quando você tem uma falha no desenvolvimento da pessoa, seja em casa, seja na escola, seja na igreja, sobra para quem cumprir, né, ou preencher esse vazio que ficou. Sobra para a empresa, né? Então, assim, as empresas, elas têm que assumir esse papel também, porque a gente tem que convir que estamos num país que muitas vezes a família, a escola, né, e aí talvez a igreja também, né, fale em ter exatamente esse preenchimento para que você crie um indivíduo. E aí nós precisamos ter essa noção que a empresa, vamos dizer assim, é o último estágio aonde a pessoa pode conseguir esse conhecimento porque ela não teve em outros lugares. Então, é um papel também do gestor, do líder, entender que o treinamento, entender que desenvolver aquilo na equipe, né? O desenvolvimento na equipe é muito importante. Aí entra o papel do gestor. E o Rancharan, ele fala uma coisa muito, muito interessante, que ele fala assim, que está em falta líderes e o mercado está sedento por eles. Sim. Ou seja, toda organização, seja agro, vamos falar de uma forma geral, eles estão sedentos de um líder. Estão sedentos por você, que às vezes está assistindo o podcast, quer ser um líder, às vezes do seu grupo aí, local, do sindicato. Eu quero tomar frente do projeto aqui do sindicato. Associação, enfim. Você pode ser líder na sua casa. É que a Carla lembrou aqui, gente, com certeza, de sindicato rural. Isso. Não de sindicato de sindicalista. Isso. Trabalhista não, tá, gente? Por favor. Mas vocês têm que entender, e ele fala muito isso, o mercado ele precisa. Mas aí vem aquela outra questão. O que você está fazendo ou o que você está procurando para desenvolver essa habilidade em você? Porque a liderança, como nós já falamos, não é algo que você nasce com ela. Sim. Você pode ter algumas características que te ajudam nesse processo, te dá uma margem ali à frente de outras pessoas. Mas o que você anda fazendo para aprimorar esses comportamentos de um líder, se tornar uma pessoa melhor, se desenvolver, para fazer a diferença? Sabe o que eu vejo, Carla? É assim, é que muita gente quer o ônus de ser líder, né? Quer o bônus, desculpa, de ser líder, mas não quer o ônus. Então, as pessoas enxergam que para ela crescer na empresa e para ela crescer na questão de rentabilidade, de salário, de benefícios, ela enxerga que do cargo de liderança. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tudo que você pergunta para a pessoa, o que você deseja aqui, almeja na empresa, ela fala, um cargo de líder, você gostaria de ser líder? As pessoas falam sim. Mas, na verdade, as pessoas estão dizendo sim para o salário mais alto. E não para a responsabilidade. A gente sabe que um cargo... tem que dar feedback,
tem que demitir, Tem que demitir. tem que ter conversas difíceis, né? Então, assim, tem que fazer uma coisa que você falou, que é reforçar para onde que nós estamos indo, o porquê daquela empresa. Alimentar a motivação das pessoas, né? O líder, ele faz muito isso. A equipe está desmotivada, tem algum déficit ali na questão da liderança. Porque o líder mantém a organização motivada. Porque ele está sempre ali alimentando. Olha, a gente está aqui por isso, a gente tem isso para conquistar e a gente tem aquilo. E é igual você falou. Esse desenvolvimento, ele também tem que ser... Uma coisa que o líder ele tem que ter em mente é porque ele não vai ser líder eterno, ad eterno naquele local. Sim. Então, a primeira coisa é ter a humildade de preparar alguém. E aí vem aquele ponto que você mencionou. As organizações, de uma forma geral, têm que já desenvolver isso nos empregados, né? Nas pessoas da sua organização. Porque a gente entende que aquele líder que está ali com a gente, em algum momento, ele vai almejar algo maior. E as empresas têm que fazer isso, não segurar ali, né? As pessoas, normalmente, as pessoas fazem isso, né? Segura a pessoa ali, não, você não vai embora, você é meu para sempre, não, sem você eu não existo e tal. Sim. Só que a gente tem que entender que a gente tem que apoiar o crescimento deles, mas o crescimento também é, às vezes, a pessoa alcançar outros voos. Até aí tudo certo. Mas como que eu faço quando essa pessoa deixa um buraco ali? Eu tenho que preparar outras pessoas. E isso é tão fácil e tão mais tranquilo fazer em conjunto com toda a organização, desenvolver o líder que há em cada um. Isso tem que ter no planejamento da empresa. Porque senão você cria uma coisa que a gente chama de dependência da competência. Então, dependência da competência é quando você está dependente da competência daquela pessoa. Você não pode substituí-la, porque senão você vai perder uma potência, né, que a empresa tem mesmo. Porque tem um ativo intangível muito importante, que é exatamente o conhecimento. As pessoas não pensam muito nisso, mas uma das coisas que motivou a gente fazer a Blue Farm é exatamente essa questão da gestão do conhecimento, Carlos. E por exemplo, se você tem uma empresa, né, além dos ativos que você tem ali de bens, de caixa, do seu serviço, do que você faz, você tem um conhecimento aportado ali. E o conhecimento estão nas pessoas e vamos dizer que também estão hoje nos clouds, né, nos servidores, etc. Mas basicamente o conhecimento reside nas pessoas. Então, quando você perde uma pessoa, um líder, e você não tem uma reposição, uma peça de reposição imediata, imagina o prejuízo que você tem, porque você estava com uma nota 9.7 no seu nível de conhecimento. A partir do momento que aquela pessoa saiu, você caiu para o nível 6 de conhecimento. Então veja que aparentemente a empresa não mudou nada, mas o nível de conhecimento, de velocidade, isso vai impactar nos clientes, vai impactar em um monte de coisa. Isso, e também tem a questão cultural, né? Eu acredito muito na questão que a liderança ela deve estar dentro da cultura da empresa. Você deve ter ali enraizado o seguinte: eu estou aqui para formar líderes. Eu estou aqui para poder elevar o meu conhecimento e passar isso para vocês. Porque o líder é aquele que está disponível. Não é aquele que você... Não estou falando para você pegar, gente, sair com o seu chefe, ir pro bar, nossa, não. Não, mas eu falo no sentido de estar disponível para ajudar o outro. Sim. A gente falou que liderança é pessoas. Você não tem como ser líder sem pessoas. Não existe. Sim, são pessoas e emoções, né? A gente atua muito mais no terreno das emoções do que necessariamente no terreno do racional. E eu costumo falar lá na fazenda, assim, que os nossos verdadeiros patrões é a produção, são os animais. Então, os animais são os nossos patrões e nós precisamos responder e nós precisamos saber o que fazer, né? Então, eu tenho que dar as condições para que os meus funcionários, né, eles entreguem o melhor para o meu patrão, que é o meu animal, né? Porque o meu animal que tem que ser o meu foco final. Porque eu tenho que entregar ambiência, eu tenho que entregar nutrição, eu tenho que entregar o bem-estar, tudo na hora certa para esse animal, para que ele possa produzir. E a sua comunicação com os seus funcionários, ela tem que ser no sentido de você mostrar para eles a importância que eles têm para aquela cadeia, para aquela organização. Porque quando eles se sentem importantes, eu acho que é isso. Nós, seres humanos, nós gostamos do sentimento de pertencer. Eu pertenço, eu não sou um empregado, eu pertenço a X organização. Então, eu faço parte, vamos falar do agro, eu faço parte da produção que alimenta
a mesa dos brasileiros. Sim. Eu faço parte. Então é aquela coisa de você também comunicar no sentido seguinte: você pertence a esse grupo. Porque muitas vezes a gente acontece de pessoas saírem porque elas se sentiu deslocada, mas é porque o sentimento de pertencimento não foi tratado ali. Às vezes o líder, né, que normalmente é o gestor, vai ali, dá uma instrução no primeiro dia, passa as coordenadas, fala o que pode, o que não pode, some, não aparece mais. Não tenta encaixar aquela pessoa, né, fazer aquela, ficar próximo, deixar aquela pessoa mais à vontade para ela trabalhar, para ela também falar se ela tá gostando ou não. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem reter mão de obra qualificada. Exatamente. A gente tem uma diferença grande entre um bando e um time, né? É. O bando é quando você tem um monte de gente juntas, Todos desorganizados. mas elas não sabem Para onde vai? para onde remar, elas não sabem as funções, os cargos, elas não sabem as Elas não têm atribuições. direção. É como se você colocou todo mundo numa canoa. É um É bando, né? isso. O nome mesmo E já diz. É um bando que é quase uma contravenção, né? Tá perto de uma gangue. Por outro lado, quando você tem um time, né? Você tem aí funções, papéis, você tem metas, você tem prazos, você tem o que você espera, o que você não espera. Você tem o que é permitido, o que não é permitido, né? Então, você já tem um time. E quando você fala de um time de alta performance, aí realmente você tem uma energia envolvida muito grande para todos entendendo esse propósito macro, né, do que a gente faz, o que a gente muda na vida das pessoas, o que a gente impacta na vida das pessoas, porque afinal de contas a gente tem os negócios para gerar prosperidade financeira, mas a gente tem os negócios também para poder resolver o problema de alguém, né? Porque o problema ou o sonho ou o desejo de alguém, os negócios eles surgem por esse motivo. Então, quando tem todo mundo muito empoderado disso e a gente consegue realmente transmitir isso no nosso produto, no nosso serviço, então aí a gente está tendo, né? Se a gente pudesse resumir, talvez assim, o líder de sucesso é o cara que consegue extrair o resultado das pessoas. A gente pensar de uma forma mais fria, seria isso. Agora, para extrair esse resultado, não é meramente uma questão, como a gente falou aqui, técnica, Não, e operacional. imposta, né? Não é algo que você impõe, é algo que você conquista. É aquela coisa assim, é igual confiança. Confiança você não impõe, eu tenho sua confiança. Não, você conquista. A liderança é da mesma forma. Você vai conquistando aos poucos, você tem que estar próximo da sua equipe, né? Da sua organização ali que você está à frente. E você tem que dar os motivos. Gente, quando você vai colocar lá uma meta, já viu quando você coloca uma meta e a pessoa fala, ixi, ó, tá louco, gente. Gente, aonde que ela acha que a gente vai conseguir isso, gente? Tem esses burburinhos? Tem. Por quê? Você não soube se comunicar. Porque às vezes você não colocou um propósito ali. Gente, a meta pro próximo ano é X. Por quê? Devido a isso. Porque tem que ter um sentido, gente. Tem que ter um sentido. Se você joga uma meta na mesa e fala assim, vocês têm que bater, gente, vambora. Não. Agora, quando você coloca um porquê, um motivo, as pessoas vão pegar aquela meta também. É muito isso. Eu vejo muito que falta isso. Eu sou muito de perguntar. Vamos fazer isso. Eu falei, mas por que a gente tem que fazer isso? Porque tem que ter um motivo pra você. É igual quando a gente chama você pra fazer parte de um grupo, vamos supor. Sim. Grupo de estudo. Aí você vai virar pra mim e falar assim, vamos fazer grupo de sociologia, Túlio? Aí você vai falar assim, mas por que do grupo? Qual que é o objetivo do grupo? É basicamente isso. Quando você impõe uma meta, ou você impõe uma mudança que vai mexer com a estrutura ali, você tem que falar por quê. Olha, gente, o porquê é isso, os benefícios são esses. Por quê? Gente, quanto mais claro e mais simples você for, melhor vai ser de você conversar com as pessoas. E a liderança tá nisso, de você guiar as pessoas, extraindo o melhor delas, para você alcançar um objetivo em conjunto. E simplificar o processo dá muito trabalho, né? Então, atingir a simplicidade é uma coisa que dá muito trabalho. Muito trabalho. Tem aquela frase que a gente fala aqui, né? Que a simplicidade é o último degrau de sofisticação. Então, assim, as pessoas às vezes acham que sofisticação e simplicidade são coisas opostas. Mas não é. Quando você vê uma coisa simples, você pode ter certeza que tem toda uma engrenagem ali por trás. Vamos pegar um exemplo de um relógio, né? Um relógio é simples, ele só tem um ponteiro, mas toda a engrenagem que tem por trás ali
para funcionar é o diferencial. Mas essa simplicidade, ela vai de caso a caso. Então, a sua simplicidade com a sua organização, ela tem que ser trabalhada todos os dias. Você não vai conseguir isso da noite pro dia. A gente fala muito isso aqui. O desenvolvimento de um líder, ele é diário. Porque assim, Carla, tem três coisas, na verdade tem três palavras que elas são muito mal entendidas ou interpretadas. Uma delas é óbvio, outra coisa é simples e outra coisa é básico, né? Então, assim, as pessoas acham que o óbvio é óbvio, mas aquilo que é óbvio para você Não é muitas vezes óbvio não pra é mim. óbvio para o outro. Então, a gente precisa estar reforçando o óbvio, O óbvio né? é aquela coisa, né? O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio Às tem vezes que você ser fala assim, dito. gente, mas é uma coisa tão óbvia, gente. Eu falei, mas explica, né? Exatamente. Mesmo que seja aquela questão assim, nossa, mas eu tô repetindo uma coisa tão óbvia novamente. Gente, é a repetição. E quando você está explicando o óbvio, quando você está explicando o simples, você, naquela explicação, com certeza surgem outros Outras coisas. detalhes, outros questionamentos que acabam fazendo todo sentido Para aquela para situação. aquela situação, né? Então, tome muito cuidado com essa questão. Ah, eu não vou falar o óbvio. É, É um erro. e também o básico, né? Muitas pessoas acham, mas isso é tão básico. Mas 90% das operações, das dinâmicas São de uma empresa. paralisadas pelo básico. A minha coisa fala assim, gente, eu falo muito, né? A gestão, para ela dar certo, tem que fazer o básico. Com Se certeza. você estiver fazendo o básico, para você trazer uma grande tecnologia, porque às vezes as pessoas ficam assim, ai, eu vou fazer gestão, eu preciso de um software de última geração, esse aqui que foi lançado lá, não sei o quê. Gente, faz o básico, Exatamente. faz o simples. Você precisa saber a hora certa de colocar essa vírgula. Que Isso. muitos dos casos não é o caso. Você precisa ainda preencher uma série de Série fatores de ali, de fatores. gargalos que você tem. É a mesma coisa na questão quando a gente fala liderança, aí o líder muitas vezes pensa assim, o gestor, se eu colocar um software vai ficar bom agora, porque aí eu vou ter mais tempo. Mas às vezes ele não vai suprir. Porque a gente tem que entender que a tecnologia, ela não vai substituir, esse é o meu ponto de vista, ele não Sim, substitui o que o ser humano faz. sim, Por quê? O ser humano ele tem emoções. sim. A máquina ela ainda não tem, ela é bem racional, ela tem algumas evoluções e tudo, mas ela não tem aquilo que nós seres humanos tem, que é emoção. Lógico. Gerar sentimento no outro de pertencimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o líder fala assim: não, eu tô precisando de um software pra poder resolver isso aqui, e muitas vezes o problema tá nele, É verdade. É verdade. Mas aí que está a dificuldade, né? dele poder ver Fazer isso, essa né? autoavaliação. E aí, Carla, tem alguns comportamentos, algumas atitudes, né, que o líder precisa ter que são bacanas da gente trazer aqui. A primeira delas é que o líder tem que conhecer a sua empresa, o seu negócio e as pessoas que trabalham ali. Não tem como você liderar as pessoas se você realmente não conhece as pessoas. Se você não está ali no que a gente chama do chão de fábrica, né? A gente não está dizendo aqui que você tem que estar envolvido necessariamente com o operacional. Mas Mas você, conhecer o passo a passo, né? Eu acho assim, ó. Quando você sabe aquela rastreabilidade daquela produção, fica mais fácil de você ver aonde que tá o ponto cego ali, aonde que tá aquela deficiência. Porque é muito difícil você, igual você falou, você falar de algo que você não conhece. você precisa saber aonde que estão, por exemplo, os desperdícios, você precisa saber como que você ganha dinheiro, você precisa saber como que você perde dinheiro, como que é o processo de contratação, você precisa saber o que é que impacta no operacional, por exemplo, porque às vezes você está fazendo uma melhoria na sua empresa Que nem que não é o que as pessoas estão buscando. isso. Eu acho muito assim, a pessoa fala assim, eu acho que eu vou mudar isso. Mas será que é isso que tá precisando? É aquela coisa de ouvir o outro, sabe? Não, eu vou mudar o alojamento porque não tá bom assim. Mas será que a sua equipe tá precisando disso? Ou será que é uma coisa que você acha que não tá dando certo? Então, Essa é a diferença, né? Quando a gente tem assim um interesse genuíno e uma escuta ativa. Então a gente está escutando o que as pessoas estão estão falando falando e a gente está tendo um interesse genuíno em melhorar em aquele melhorar processo. aquilo ali. E não, talvez, se colocar numa posição, num papel. É o famoso tapinha nas costas. É. É aquele líder do tapinha nas costas, que passa só para dar um tapinha nas costas. Mas que realmente. Não tá ali, né? Não conhece, é complicado. Porque as pessoas que são motivadas, as pessoas que querem fazer diferença, as pessoas que querem mostrar trabalho, elas querem um líder Que se importe com elas. que se importe, que esteja ali para poder escutá-las e para ver os problemas, para que elas possam
é aquela coisa de, não, gente, eu quero só ser ouvido. Sabe aquela coisa de você só ouvir? Eu acho que é isso que falta muito nas organizações, porque normalmente o funcionário ele não consegue conversar. Ou o líder tá muito corrido, não tem tempo, ai, não tem... Mas ele só quer conversar, ele só quer desabafar. Ele só quer falar que passou raiva com... Eu acho que quando o líder ele consegue ouvir, ele consegue também eliminar muitos atritos nas próprias pessoas da sua organização. Ele evita, né? Ele evita, porque você fala assim, esse negócio que tô ouvindo fulano falando isso já tem um tempo, já eu vou estar dando uma verificada. Porque você tá ali, você conhece. Você se importa. Você se importa. Aí você é acessível. Você é acessível, que as pessoas podem se abrir e conversar com você. Gente, é diferente, tá? Liberdade para você conversar e libertinagem. Eu falo muito isso, é uma grande diferença. Você ter a liberdade de conversar com o seu chefe, com o seu líder, e falar, olha, isso tá me incomodando, tô passando por isso. E libertinagem, você ter uma proximidade que extrapola o profissional, são duas coisas totalmente diferentes, tá? Então não pensa que eu falei, nossa, eu ouvi lá no podcast pra me ter mais liberdade. Não é assim. Há duas coisas bem diferentes. É um interesse genuíno pela demanda do outro, né? Isso. Talvez mais nesse sentido. Nesse sentido. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Conheça as pessoas e conheça a sua empresa. Conheça a sua operação e conheça as pessoas que fazem e para conhecer as pessoas, aí vem um ponto que nós batemos sempre, a contratação. Eu falo muito o seguinte, Túlio, o erro do gestor é na contratação. Se ele errou na contratação, você pode ter certeza que o restante vai ter algum ponto ali que ele vai ter que sentar e analisar se aquela contratação foi boa. Por quê? No agro, as contratações, não estou generalizando, mas a grande maioria é no susto. O pessoal foi embora, precisei, o maquinário tá parado, a produção tá parada, deixa eu ir lá na venda, né? É assim que faz, deixa eu ir lá na rua. Vai lá na rua, encontra uma pessoa, tô precisando de emprego. Você vem de onde, meu filho? Ah, vim lá no sinal. Tô precisando de alguém, vamos lá? Vamos, você tem experiência? Não tenho, te ensino. Aí traz a pessoa para dentro da fazenda. Sim. Quando ele traz aquela pessoa, já tem o impacto do novo, porque já tem os colegas. Sim. Quando você tem que parar, tirar um outro da atribuição dele, da produção dele para ensinar o outro, gente, isso aí arruma um rebuliço. Que quando você vê, o trem não tá dando certo. Então, assim, tá precisando de um funcionário? Faça isso com antecedência. Tenha sempre currículos, né, prontos. Esteja sempre à procura de profissionais. A gente fala que a principal tarefa, né, de um líder é contratar bem. Né? Então, assim, se tem algo que é unânime em empresas de alta performance, é que elas têm as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. Então, assim, ter o time certo, é o que faz a diferença. É o número 1. Carla, tem outra coisa importante na questão de liderança que a gente fala que é o realismo. É a gente tomar decisões baseadas na realidade. Tem muitas pessoas que, hoje, né, num mundo de dados, informação, né, as pessoas... Startups, inovações... Exatamente, as pessoas partem de uma premissa, de uma de um planejamento ou de um estudo de mercado fictício e tomam aquilo como realidade. E não a realidade em si, né? Porque, por exemplo, se no dia você pode ter uma previsão que o dólar vai subir, mas se ele caiu, ele caiu. Não é porque você tinha a previsão que ele ia subir... que ele caiu. Né? E é o que a gente fala o seguinte, o agro, principalmente quando a gente fala de um gestor, você tá ali com uma empresa a céu aberto. Então, Sim. Você tem que ser realista naquilo ali. Tem muito risco. Muito risco. Você tem que ser realista. Falar assim, olha, eu estou na atividade que tem risco. Sim. Mas eu estou disposto a assumir o risco. Sim. Aí vem outra atribuição também, que é a autorresponsabilidade. Você é responsável. O líder Sim. também ele tem que tomar isso para si. Exatamente. Então, além do realismo, de ser realista, olha, gente, nossos dados deu isso, a gente teve prejuízo disso, vamos tentar melhorar aqui, vamos ser realistas, vamos trabalhar com o que a gente tem. Exatamente. Porque, assim, às vezes você chega com uma meta mirabolante, a gente falou de metas agora há pouco, que os próprios funcionários não entendem. Então, gestor, você vai traçar uma meta, trate dentro da sua realidade. Não adianta você criar uma produção 3 vezes mais, sendo que a sua propriedade nem consegue. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas querem negar a realidade para esconder as suas deficiências. É o famoso tapar o sol com a peneira. Porque quando você tapa o sol com a peneira, você projeta uma realidade que não é a realidade mesmo, né, para que você se esconda, né, atrás dessa meta, dessa promessa. Exatamente. E o que acontece? Quando você faz isso e o resultado não é alcançado pela sua equipe, isso gera uma frustração tão grande que destabiliza totalmente a sua produtividade. Então, a empresa que era alta performance já começa a perder o ritmo, a atração.
Sim. E ali tende o quê? Os funcionários começam a pensar o quê? Gente, a gente não dá pra confiar, ele não teve clareza, eu vi que isso não ia dar certo. Então, assim, seja realista. E para a gente ser realista, a gente precisa ter uma visão mais de cima do negócio, né? Então, a gente tem que ter uma visão de fora, né? Vamos dizer assim, uma visão de analista. A gente precisa ter uma visão do mercado, a gente precisa ter uma visão da concorrência, a gente precisa ter uma visão do que pessoas produzem aquilo que eu faço, O que que de tá analistas, Isso, eu acho que né? ele diz assim, é o que tá acontecendo. Eu acho que é outro mito também, no meu ponto de vista, é aquela questão de eu só tenho que pensar na minha fazenda. Ah, eu tenho que controlar só isso aqui. Gente, o agro, ele é totalmente influenciado por acontecimentos fora da Sim. porteira. É, mercado de capitais, Política, política, desastre ambiental. exportação, Não, desastre ambiental. Você quer um exemplo? sim. Acontece lá um tsunami em algum lugar. Você pensa dentro da porteira, isso aqui nem vai chegar aqui, gente. Lá teve um problema ambiental. Ou seja, vai demandar alimento. A economia lá já não vai estar boa. Isso aí acarreta no mercado. E o que as pessoas precisam? De comer. Elas precisam sobreviver. E aonde que vem a demanda? Do agro. Ou seja, isso de alguma forma vai chegar até você. Não chega assim, né? O que nós estamos falando aqui, por exemplo, Carla, negar a realidade. É a mesma coisa da pessoa que acha que não paga imposto. Ela está negando a realidade. É uma realidade. Ela não tá sendo realista. Ela não sabe que ela está pagando imposto, mas ela está pagando imposto todos os dias, quando compra um alimento, quando pega um ônibus, independente, tem muitas pessoas que por desconhecerem a sua realidade, elas acabam. É aquela coisa que fala assim, não, eu não faço declaração, então eu não pago É, impostos. Gente, eu acho que é coisas que você deve analisar. A gente está falando isso sobre alguns comportamentos e habilidades. Você deve analisar se você tem e se você, qual que é o grau que você chega nisso. Porque quando você não é realista e quando você negligencia. isso, é meio que você. Meio que parece que a avalanche está vindo na sua direção e você tá assim, não vai acontecer nada. A gente tem até aqui, a gente fala sobre equipe autonegligenciável, cara. É o oposto de uma equipe autogerenciável. A equipe autogerenciável é essa que tem função, tem cargo, tem Tem um meta, organograma tem ali. organograma, tem cumprimento de prazos, responsabilidades, tem uma cultura bem clara de benefícios e de penalidades, vamos dizer assim, tem feedback, tem conversa honesta, transparente, tem transparência, que é uma coisa muito importante. E a equipe autonegligenciável é exatamente o oposto, entendendo? Aonde Deixa a derrotina rolar, deixa deixa o trem, rolar, entendeu? Não é comigo, Não é comigo, não é, vai me influenciar, não vai, não, então deixa o trem rodar aí, não é comigo, procura fulano, é assim. E quem que é o grande, né, que faz exatamente esse eixo, né, que faz dar liga nisso? Exatamente É o líder. é a E liderança, quando né? a gente fala, às vezes as pessoas estão ouvindo a gente assistindo e pensam assim, gente, mas organograma no agro, numa fazenda. Gente, é mais simples do que você pensa. Muito mais. Para quem não sabe, Carlos, um organograma nada mais é do que você colocar o que é que a pessoa, o que é aquele cargo, o nome para aquele cargo e todas as atribuições e funções esperadas, né? De forma clara para a pessoa entender. Não é aquela coisa que você chega na contratação e fala, fulano, é o seguinte, você vai ficar encarregado daquilo ali, ó, aí você toma conta. Sim, Ficou uma coisa bem aberta, você concorda comigo? sem dúvida. Eu sendo contratada, eu meio que não sei o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que acordar e só fazer isso e pronto, acabou. Aí eu não sou produtiva. E aí depois vira aquele negócio assim, mas nós não combinamos isso. Isso, o combinado não sai. É, Gente, o combinado realmente não sai caro, mas quando você tem isso bem expresso, você tem ali tudo bem claro, fica muito mais tranquila a comunicação. Não, mas tá aqui suas funções, você não tá fazendo. sim, Como que você vai chamar a atenção de uma pessoa que você nem passou o que ela tem que fazer? exatamente, não tem como, né? Não tem como, é Aí fica impossível. complicado. Fica complicado. Carla, a próxima habilidade, o próximo comportamento do líder é estabelecer metas e prioridades claras. A gente, às vezes, chega, né, em alguma empresa, alguma fazenda, alguma empresa rural, e aí a gente pergunta, né, para o dono, para o gestor, para o líder, o que que ele faz. Aí ele fala, eu faço tudo, né? Então, eu acho que Você começa a falar assim, como assim tudo? ninguém faz tudo, Porque é sabe? aquela pessoa que, quando ela quer abraçar o mundo, alguma coisa ali vai cair. Ela não vai conseguir Ex- de uma forma bem feita, né? a dança dos pratos, né? Isso, vou segurar daqui, seguro Isso. daqui, e quando vê, caiu. Até um nível, talvez, do negócio, a pessoa dá conta, Mas depois não mas dá. depois ela não dá.
Então, a gente estabelecer metas e prioridades claras é muito importante. E aí vai no outro ponto, ser realista nessas metas, né? Você Sim, pode ver que todas essas habilidades, elas estão interligadas. Você sim, tem que ser realista. Não adianta você pegar uma meta lá que. Gente, é uma meta que até você fala assim, gente, eu não vou conseguir, mas eu vou. Não, eu vou. Eu não vou conseguir. É aquela mesma coisa que a gente falou do exercício físico. sim. Não, vou treinar de domingo a domingo. Só que você sabe que, como você tá sedentário, você não vai conseguir. Então, por que que não começa 3 vezes na semana e vai aumentando? É o líder. Quer uma meta? Então, a gente fala sobre a regra do 80-20. É uma meta muito grande? Fatia, né? Vai fazendo assim. Exatamente. Eu acho que assim, aí a gente tem que estabelecer umas 3, 4 prioridades, sabe? Não dá para você estabelecer 20 prioridades, né? Nenhuma vai ser concluída. Não, você tem 3, 4 prioridades claras que são estabelecidas e talvez derivando delas, você tem Submetas ali, prioridades, né? prioridades. Pensando em curto, médio e longo prazo. Porque assim, pior do que você talvez não estabelecer uma meta é você estabelecer uma meta errada, né? Que não tem nada a ver com o seu negócio, Isso que pode não. ser Acho que é o desastroso, pior, né? acho que é o pior. Porque você vai ou estabelecer o que você disse, né? Para quem não conhece, né, tem o conceito de meta SMART, né? Isso. Que é specific, Específica, measurable em inglês, né? Mas é específico, mensurável, é, tangível. É o tangível? R, né? É específico, Específica, mensurável, atingível, tangível, isso. né? O R reliable, que é realizável, e o T de time, que é de tempo. Então, vamos resumir de novo aqui. É uma coisa que seja específica, mensurável, que tenha um prazo de tempo para ocorrer, para acontecer, né? Que seja realizável e que seja factível Porque de você chega, acontecer. você chega com a meta, aí o pessoal fala assim: ah, quando que a gente tem que atingir? Gente, eu não sei. Eu só sei que a gente tem que. Essa é a meta. As pessoas ficam meio vagos, então não tem como. Qual que é o prazo? Qual que é o tempo? Não tem. Sim. Então, ser claro também nisso é muito importante, porque ajuda na comunicação. E até você cobrar isso da sua equipe. Gente, a gente tem uma meta, tá chegando, falta tanto tempo, porque as pessoas vão ter esse prazo. Quando você não tem isso bem definido, fica bem complicado. E uma dica que a gente dá, Carla, é assim: qual que vai ser o retorno daquela meta para a empresa? Então, se você não sabe qual meta estabelecer, pense no resultado, no Que você. impacto que essa meta vai trazer para a empresa, seja financeiramente ou seja num processo que você está buscando. Por exemplo, se for numa atividade rural, que seja uma meta reprodutiva, etc. Mas ela tem que ter uma forte ligação com o resultado. E aí, logicamente, você tem que ter quem vai fazer, o que vai fazer, até Quando vai quando vai fazer, fazer. e se não fizer, Qual que é o. quais são as penalidades, As né? penalidades, os prejuízos, porque tem algumas metas que a gente entende que vai ter um custo ali, tanto financeiro como de energia, intelectual, porque a gente tem vários tipos de investimento. Quando a gente fala em investimento, a gente não fala só em dinheiro, tá? A gente fala físico, que é a sua energia. Às vezes você vai ter que ficar um dia ou vários dias para fazer aquilo ali acontecer. Então você tem que calcular isso. Será que você tem esses investimentos? Ser claro nisso também, sabe? Eu acho que falta muito isso. E aí vai de encontro daquela outra habilidade, conhecer o seu negócio. Para você ter essa meta, você tem que conhecer seu negócio. Sim. E outra, tem que acompanhar, né? Uma coisa é você estabelecer E deixar solto lá, e né? outra coisa é você ter exatamente o acompanhamento, né? Tem o 5S, né? Aquele conceito japonês, né? O senso Isso. de descarte, de limpeza, de higiene, de organização, e tem o último, que é o senso de ordem mantida. Que ordem mantida nada mais é do que acompanhamento. Acompanhar Eu aquilo gosto ali. muito disso, que é o seguinte: vamos arrumar a casa, mas daqui a um mês não dá para casa estar toda bagunçada de novo. Uma coisa é organizar, Aquela manutenção sempre, tá ali sempre vendo o que passou, é o que a que não. incorporação, é quando você incorpora É. aquele hábito, aquela habilidade, Na aquele cultura, na processo. cultura da organização, aquilo ali tem que estar bem enraizado, porque a própria equipe vai entender. Ah, a minha atribuição é X. Sim. Minha atribuição é X, mas não é que eu tô fazendo todo dia que eu não tenho que voltar lá no que eu fiz, dependendo da Isso. função, e ver se tá correndo tudo É bem. porque, como qualquer habilidade, no começo vai ser doído e Isso. você tem que fazer de uma forma pensando. Mas Se depois torna algo tão assim, se no, no, torna no auto- no automático. automático. E assim, é aquela questão que a gente fala, constância, dia após dia, é aos poucos. Você não vai conseguir isso da noite pro dia. Você não vai conseguir ter todas essas habilidades aqui, ó,
depois de você ouvir esse podcast, depois de você assistir. Você não vai conseguir. Você vai anotar, você vai ver quais que. Às vezes você tem 2 ou 3 e você quer aperfeiçoar as outras, né? Colocar no seu dia a dia, então você vai aos poucos. Exatamente. Não tem como ter tudo, gente. Não tem como, Não. exatamente. São escolhas. São E a escolhas. gente vai. É aquela barrinha, né? Que a gente tem ali. Ninguém tem força, destreza, habilidade, tudo preenchido. Não tem. Não tem como, né? Próxima habilidade que a gente acha bastante importante, Carla, depois de estabelecer as metas, né, é concluir o que foi planejado, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, de assegurar uma rotina de acompanhamento, né? A gente assegurar uma rotina de acompanhamento que diga se aquela meta que a gente colocou realmente ela era importante ou se ela deve ser reavaliada Ou ou se mudar a ela deve rota, ser né? substituída ou Eu acho mudar a assim, rota. quando você tem uma meta, aí você tem um plano para você alcançar ela. Gente, quando a gente fala no agro, principalmente na visão aí de fazenda, 1 milhão de coisas pode acontecer. Vamos supor que você coloca uma meta de 1 ano. Gente, pode acontecer com várias coisas. Sim. Então, por que é importante você sempre estar ali junto, monitorando e, claro, supervisionando os resultados? Porque se em algum momento acontece alguma coisa que impacta, você fala, olha, gente, nossa meta é essa, mas a gente vai ter que mudar o plano aqui, ó. Teve um problema aqui, teve um problema X, a gente vai ter que redirecionar. A estratégia, né? Vamos dizer assim, o planejamento estratégico, você tem o planejamento tático e o Tático planejamento operacional. Você faz o estratégico, mas ao longo do ano, o operacional e o tático, ele vai moldando o seu estratégico. estratégico. Então, é importante. O importante é que a gente assegure que as pessoas cumpram aquele papel que foi determinado para que elas Isso, e fizessem. que elas têm conhecimento de como que tá, né? Porque normalmente estipular a meta, eu tô ali trabalhando, mas eu não sei se a gente tá próximo, se a gente não tá. Então, quando você faz reuniões também de feedback, gente, olha, vamos agora analisar a nossa meta, vamos ver quais são o que a gente já desenvolveu. É Exatamente. aquela prestação de contas que fala assim, gente, vamos ver como que a gente tá, aonde que a gente tá e o que que falta. É a calibração, né, cara? É, Você precisa calibrar, porque não dá para você esperar o final do ano para falar, não atingimos a gente, é o meta. seguinte, não atingimos, Não foi atingimos. frustrante. Não. É, Então, tenta colocar intervalo. Depende, obviamente, da sua meta. A gente fala muito isso aqui. Não tem como a gente avaliar o seu negócio que a gente não conhece, tá? Então, a gente fala isso porque, dependendo da meta que você tem, às vezes você coloca aí 1 ano, sendo que não é com 1 ano que você vai atingir essa meta. Às vezes é com 2, 1 ano e meio. Então, assim, conheça o seu negócio, estipule metas claras, porque você, dessa forma, você vai ser um líder mais fácil de entender. Quando você chegar, às vezes, ficar frustrado com alguma coisa, as pessoas vão entender o motivo que você tá assim, sim. né? E eu, Olha, tô assim, seja claro também, gente, não tá legal, tá assim, vamos tentar mudar a rota, porque às vezes a pessoa fica, como é que fala, de virado da noite pro dia, ninguém sabe, aí aquele sim. climão, né? É o que mais acontece. Eu acho que aí é uma questão de transparência, né? Quando você É, tem uma empresa onde você é tem a transparente. transparência tanto dos números, dos acontecimentos, né, dos comportamentos das pessoas, é muito mais fácil, porque o entendimento do que está acontecendo é muito melhor. E aí, a gente, depois de estabelecer as metas, depois da gente acompanhar isso, né, da gente garantir que o que foi planejado foi executado, a gente precisa ter uma parte que é a questão de recompensar as pessoas por essa entrega, né? Porque senão você perde também o estímulo e as boas pessoas, né? Você precisa ter um plano de recompensa que, novamente, recompense o resultado real, né? E não um resultado parcial, um resultado transitório, né? Porque quando você, assim como quando você define uma meta equivocada, quando você recompensa equivocadamente também, além de você estar dando a recompensa para quem não merece, você está detonando aquele que merecia a recompensa. Isso. Porque aí gera aquele transtorno ali, né, entre eles. Porque o outro que realmente merece vira e fala assim, mas tem alguma É, coisa errada. Então, meio que desmotiva e você perde bons funcionários por conta de detalhes. A gente fala muito isso, é aquela questão de você estar atento. sim. Então, muitas vezes a gente perde pessoas boas por não estarmos atentos. Exatamente. Então, essa questão, quando para estabelecer um plano de recompensa, né, a gente precisa ter métricas que são métricas chaves, né? Que elas, assim como, vamos pensar num rio, né?
que tem vários rios ali que correm para o Rio Maior. Então tem que ser uma métrica que ela referencie exatamente, aí nós estamos falando de métricas produtivas e financeiras, né? E as duas aliadas para que você tenha realmente ali uma certeza de que foi atingido, que você teve um progresso. Porque parece que não, mas tem muitos gestores, empresários que adoram recompensar como uma forma de preencher uma deficiência que eles têm. Que eles têm. E isso é muito ruim, porque no final você não vai ter uma equipe em busca de um propósito, de uma missão, né? Que é algo que a gente fala muito aqui, que tem que ter. Você vai ter uma equipe somente ligada ao dinheiro. Então, se chegar algum momento da sua vida e você falar, gente, infelizmente eu vou ter que diminuir alguns custos, eu vou ter que diminuir algum benefício que vocês têm hoje, que eu dou pra vocês, você vai perceber, a maioria vai te deixar. Porque elas não estão ali por você, líder. Sim. Eles estão ali por conta do dinheiro. E isso é outra coisa que o líder tem que tentar. Tem que ficar atento. Será que as pessoas que estão ali, você conhece bem a sua equipe, as pessoas ali, a ponto de saber quem realmente está incorporada na organização? Sim. Será que realmente conhece? Isso vai tem que estar realmente engajado. Tem que estar engajado, porque vai chegar pode chegar um momento que você vira e fala, olha, gente, vocês têm um benefício aí que eu dou pra vocês, mas eu vou ter que tirar dessa vez porque tive um grande problema. Pode acontecer? Óbvio que pode. A gente tá falando de gestão, a gente tá falando de empresa. Uma coisa é um benefício por recompensa. E outro permanente. A gente tá falando, permanente. Então, quando você pega o permanente e fala, gente, eu vou tirar por um tempo, vou tirar porque, infelizmente, tive um grande problema. Sim. Você pode ter certeza, dependendo das pessoas que estão na sua equipe e você não conhece, elas vão te deixar. Porque elas não estão ali pela organização, pela missão, por você ser um bom líder, etc. Eles estão ali por conta do dinheiro. Sim, e aí qualquer oferta É aquela coisa assim, nosso funcionário me deixou, foi pra fazenda vizinha, porque lá ele paga pouco maior que o meu. Sim. Você tem que se perguntar, não é se o vizinho tá ganhando mais dinheiro pra tá pagando esse valor. Você tem que perguntar no que você errou pra não conseguir reter ele ali dentro. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem os dois lados, com certeza. A gente entra no nosso próximo item com esse gancho, que é exatamente ampliar as habilidades das pessoas. Porque quando você amplia a habilidade das pessoas, você está dando para ela uma recompensa que ninguém tira, que é o conhecimento. E isso é muito valorizado. A gente até traz aqui, a gente faz uma analogia, né, com o desenvolvimento de uma pessoa, de um ser humano. Né? A gente nasce, quando a gente é bebê, a gente tem uma série de limitações, né? A gente não consegue produzir nada, entregar nada para ninguém. Então, assim como um bebê, depois passa para uma criança, depois para um adolescente, depois para um adulto, nós temos todas essas etapas de desenvolvimento. A gente precisa também criar isso nas pessoas, né? Exatamente, nós precisamos de um momento de guiá-las, né? Um momento de pegar na mão, depois um momento de direcionar. Uma coisa que eu gosto muito, que o Rancharan fala, é que nem sempre aquele líder está pronto para aquele cargo. Verdade. Muitas vezes a gente coloca a credencial de líder e acha que a pessoa ela é líder em todos os segmentos. Não é assim. Sim, sem tá? dúvida. Tem o líder operacional, que é aquele cara que realmente entende ali do chão de fábrica, ele é um líder. Mas se você pegar aquele líder e colocar no escritório, para poder ali liderar uma equipe ali que trabalha no escritório, sim, você pode ter certeza que ele vai ter dificuldade. A gente fala que você está promovendo ele ao mais alto grau de incompetência. Isso. Você pega uma competência que ele tinha e coloca num cargo onde ele tem muito menos competências do que ele deveria. E aí ele não vai responder sua expectativa. Aí você vai virar e falar assim, gente, mas como assim? Então, o Rancharan, ele fala sobre isso. Ele fala que você tem que desenvolver o líder em cada etapa. Você quer um líder operacional? Então desenvolva um líder operacional e já deixa um sucessor operacional. Sim. Quer um ali para o estratégico? Para o estratégico. A grande diferença hoje é você pegar e falar assim, você é gestor. Então você é o líder de tudo isso aqui. Você pode ter certeza que dentro das ramificações da sua organização, há os líderes ali. Há aquela pessoa. Então, a gente tem que ter essa visão também, que nem sempre você é o líder certo para aquela função. Sem dúvida. Legal. Ampliar a habilidade das pessoas. Né? Nós temos que ter essa... Conhecer as pessoas. Você tem que conhecer aquela pessoa realmente. Ampliar. Para você ampliar, você tem que conhecer. Porque a gente falou muito sobre isso aqui. Às vezes a pessoa tem uma habilidade já nata de ser comunicativa. Sim. Às vezes a pessoa ela não é comunicativa. Ela é bem retraída, bem tímida.
Mas você concorda que se você colocar as duas pessoas junto e desenvolver, uma pode ajudar a outra? Sem dúvida, complementares. Habilidades complementares, mas princípios e valores similares. E isso é uma coisa bem bacana quando a gente fala de sociedade. Carla, mas olha só, não adianta o líder conhecer a empresa, conhecer as pessoas, ter metas, fazer um monitoramento, cumprir prazos, tudo isso que a gente falou, recompensar, né, etc. Mas se o líder não conhece a si próprio, né? Aí fica bem difícil, né? Ele Você conhece todo mundo, mas você não conhece a si próprio. Aí fica bem complicado. talvez esse, né, seja O ponto, eu acho. talvez esse Seja a cereja? é a cereja, nós estamos falando por último, mas talvez deveria ser o primeiro, que é conhecer a si próprio, né? A gente precisa ter uma questão aqui, ó, de firmeza emocional, autenticidade, consciência de si próprio, autocontrole, humildade, né? Não se deslumbrar com a posição, né? E tem uma coisa que a gente falou no podcast passado, que era exatamente você não frear as pessoas, né? Quando você tem aí um mindset De crescimento, crescimento. aonde a gente não entende, né, Que o sucesso do outro é uma ameaça ou algo nesse sentido. Exatamente. E é você se autoconhecer, você saber. Eu acho que assim, quando você se conhece, você fica assim tão mais. Eu não falo tranquilo, porque a vida do gestor, a gente sabe, Túlio, não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Sim. Tem os nossos perrengues. Mas quando você se conhece, você sabe assim, gente, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui, nesse momento, isso aqui vai me estabilizar. É a mesma coisa, sabe aquele problema que você tem pra resolver? Que você vira e fala assim, não, amanhã eu vou resolver só esse problema. Porque você se conhece a tal ponto que você vai falar assim. Você sabe que você precisa. Que você precisa resolver só aquilo ali. Porque se você resolver qualquer outra coisa, você não dá conta. É você se conhecer. Sim. Agora, quando você não se conhece, você começa a fazer várias coisas e no resultado não dá nada. Porque você não se conhece. É quando você é fraco emocionalmente, você não dá oportunidade para que os outros, né, tenham o seu crescimento, né? Porque você vai achar que é uma ameaça. Fulano quer vir me ajudar. Não, mas tá querendo pegar meu cargo. É sempre isso, né? Quando o líder, ele tem... Primeiro, ele se conhece. Firmeza emocional. Ele tem um mindset aí de crescimento. Sim. Ele vai ajudar o outro. Por que ele pensa? Gente, eu vou ajudar o outro a desenvolver porque eu quero algo maior pra minha vida, então eu já tô preparando meu sucessor. Sem dúvida. E o sucesso do outro pra ele é como se fosse um combustível. Sim. O mindset de crescimento que a gente falou no podcast passado liga muito com o que a gente tá falando hoje sobre liderança. Sim. E aprender a conviver com as diversidades também, né? Não, gente. Porque você não vai ter uma equipe homogênea, você vai ter uma equipe diversa. É todo dia, gente, equipe, é todo dia um perrengue. O dia que não tem, você tem que falar assim, gente... Não, e não só diversidades, como as diversidades das pessoas. Muito. São idades diferentes, culturas diferentes. Que mais que a gente tem? Questão se... família, tem família envolvida. A gente sabe que o nosso emocional... Muita gente traz problema de casa pro trabalho. Principalmente quando é muito sério. É errado? Gente, não é errado. Só que você tem que ter uma inteligência emocional ali de saber se separar. Tem que ser bem resolvido, Tem que ser bem resolvido, mas como? Como que você vai ajudar seu funcionário que tá naquela situação se você não é bem resolvido? Exatamente. Então ficou uma coisa assim, o funcionário vira e fala assim, gente, mas você faz a mesma coisa. Como assim você quer falar pra mim que eu tô errado? Então, é aquela coisa que a gente falou do exemplo. Sem dúvida. Então, assim, você tem que se conhecer a ponto de você conseguir passar para as outras pessoas a mesma visão que a sua. Falar, olha, eu tô aqui, isso acontece, vamos sentar e conversar. Você tem que ser bem resolvido e claro que a gente falou. Emocional. O líder precisa saber a hora de apaziguar, de acalmar e a hora de colocar energia também. Isso, colocar energia. De botar fogo. Não, colocar o negócio. Isso, porque. De colocar pilha, né? Isso, colocar pilha. Aquele momento de puxar a orelha, né? Porque tem líderes que. A gente falou sobre algumas dificuldades. De dar feedback, de chamar atenção, de demitir, são algumas coisas... Uma conversa franca. Isso, são algumas deficiências que o líder tem porque ele não está se desenvolvendo. Porque é a forma de você fazer isso. Sim. A forma de você sentar e dar um feedback, tem a forma de você fazer uma demissão que não gere um transtorno maior, discussão, porque normalmente é assim, né? Começa tudo tranquilo, depois começa a discussão, e aquela coisa meio afobada. Então, assim, tem várias formas de você fazer isso. Eu vou deixar aqui, para terminar, até um questionamento para o pessoal poder colocar aqui
aqui na descrição, nos comentários, o seguinte. Por exemplo, se você tem que promover uma pessoa e você tem uma pessoa com pouco tempo de casa, mas que é mais competente e outra pessoa com entrega mais resultados, e uma pessoa com muito tempo de casa, mas que está entregando pouco resultado, muitos líderes acabam não tendo exatamente essa firmeza, né, para poder promover aquela pessoa que deveria ser promovida pelo resultado. Porque na teoria é fácil, Mas na prática, mas na gente, prática não todo. é. Ixi, Tem um não. relacionamento, Não, tem um vínculo, às vezes a pessoa tá lá há anos, desde quando aquela atividade tá ali. Exatamente. Mas é também a transparência que a gente falou. Será que você chegou nessa pessoa que tá há mais tempo e perguntou se ela tem a visão de ser o próximo? Porque às vezes a pessoa não quer, gente. E quando você compartilha resultados, metas, tudo fica muito mais Mas fácil. Claro. Porque aí você tira a pessoalidade da questão. Isso, da questão. Então, é muito isso. O líder, ele tem que saber dessas diversidades. E eu deixo aqui também, né? Deixa aqui nos nossos comentários as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia, né? Pra gente vir conversar com vocês, pra gente poder trazer uma solução, porque é pra isso que a gente tá aqui. Porque a gente sabe que a vida de um líder, gente, não é fácil, é muito perrengue. Muito perrengue, muito. Nossa, gente. Não é fácil, a gente sabe, você não tá sozinho, então, assim, a gente fala muito isso aqui porque a teoria, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas a prática, meu filho, ela coloca não só as suas habilidades em xeque. É o campo de batalha, É o né? campo de batalha. O campo de batalha, a gente faz a estratégia toda ali, mas a hora que vai pro campo de batalha, aí que o couro come. Mas é algo também que eu li na Arte da Guerra, né? Que é um livro muito bom, inclusive eu indico pra vocês sobre liderança, que ele fala que a negligência de um líder é você mandar pro campo de batalha uma equipe que não tá totalmente preparada. Isso Então aí vem em xeque a questão da meta. Como que você vai colocar sua equipe num campo de batalha pra bater aquela meta se eles não estão preparados? Sem dúvida. Então, assim, é uma negligência de um líder. Então, ele fala muito sobre isso. Antes mesmo de colocar o seu batalhão ali indo pra guerra, verifica se estão preparados. Porque senão todos vão morrer ali na linha de frente. Com certeza. Carla, eu gostei bastante do tema. Você gostou? Gostei. Liderança é uma coisa assim que tá no nosso dia a dia, gente. Você é líder. Comece a prestar atenção que em algum lado da sua vida, em algum momento aí da sua vida, você é líder. Sim, com certeza. E essas habilidades, gente, não é só pra quem é do agro. Isso é pra vida. Com certeza. É pra vida. Carla, falando em liderança, né, gostaria de deixar aqui o nosso recado sobre a The Rios Brasil, que é uma empresa líder de mercado no segmento de nutrição animal, tanto aí bovino de leite, bovino de corte, suinocultura, avicultura, piscicultura e pets, que é o nosso apoiador aqui da Blue Farm. Muito obrigado a The Rios Brasil. Se você é produtor rural e busca aí um parceiro forte, um parceiro que trabalhe junto, né, que com tem você, tradição, né? Isso, que tá junto de você no dia a dia. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Entra no link, tem consultores espalhados pelo Brasil inteiro, então assim, você não vai se sentir desamparado, que a gente tá falando sobre liderança. As melhores revendas, distribuidoras, fábricas e os melhores profissionais. Pode ter certeza que você vai estar muito bem atendido com a The Rios. Então vai aí no link, procura saber qual que são os representantes próximos, eles vão até você. Então, olha, ele é o melhor líder, né? No ponto de vista. E ele tá junto com você para tornar aí o seu negócio líder de mercado. E agora, se você quer realmente que a sua produção tenha muito sucesso, o que você tem que fazer agora? Deixar o seu like aqui nesse vídeo, que já deveria ter deixado antes, lá no início. Né? Mas como a gente entrou aqui no assunto, você pode deixar agora. Realiza aí a sua inscrição no nosso canal, inscrição no canal. No canal. E também envie para o seu amigo, né? Para amigos, grupo da família. Porque quando a gente gosta de um conteúdo, a gente compartilha. Então, compartilha o nosso podcast. A gente espera que você tenha aprendido muito. E deixa aqui embaixo suas dúvidas, né, Túlio? Eu acho que a gente tá aqui para ouvir vocês. Então, coloque se você gostou, quais são os pontos que vocês querem que a gente aprofunde, né? Às vezes você quer saber mais profundamente, assim, algum tema. Por favor, deixa aqui que a gente fica muito feliz de atender os pedidos de vocês. É isso aí, pessoal. Valeu, Blue Farm, meu sucesso agro. O agronegócio é o Brasil que já deu certo. Até a próxima. Até a próxima, gente. Abraço.